Seu tempo, no seu jeito, você pode abrir os seus olhos. Graças a Deus. Muito bem. Falar de xamanismo, gente, é resgatar a nossa essência. É resgatar uma parte de nós, uma grande força de cura. É resgatar também o compromisso com a terra, compromisso com Gaia, as nossas próprias forças manifestadas, né? De sustentar a nossa vida encarnada na matéria. É resgatar as partes um dia perdidas, né? De nossa própria alma também. Porque todos nós aqui, em algum momento, em alguma encarnação, estivemos conectados com essa bendita magia telúrica, que é promovida pelo xamã. Muitos de nós aqui fomos grandes xamãs nessas épocas longínquas, né? Estivemos lá sintonizados nas grandes tribos, trabalhando com a força de cura ancestral. E o xamanismo foi a base desde os primórdios, desde o início da formação do planeta Terra. Foi a base para o trabalho das medicinas de cura, sejam elas sutis, espirituais, como também mais físicas, né? Usar o exemplo aqui, já dando um spoiler da aula, da fitoterapia, como nós conhecemos hoje. A fitoterapia veio do xamanismo. As religiões no mundo inteiro vieram do xamanismo. Né? Se a gente pegar a defumação, né, dos coroinhas na Igreja Católica, veio da onde? Do xamanismo. Se pegar o passe espiritual, né, hoje aplicado no espiritismo, veio do xamanismo. Se eu pegar os banhos de ervas, né, aplicados nos centros de Umbanda, do candomblé, veio do xamanismo. Então, o xamanismo foi a base inicial para tudo o que nós conhecemos hoje, conectado a Gaia, ao planeta e à espiritualidade. O xamã, né, que é o trabalhador dessa energia, ele é o canal direto para ancorar as forças sutis e manifestá-las no plano terreno, físico, né? Aquelas antigas, as vozinhas benzedeiras, né? Os vozinhos benzedeiros, todos trabalhavam com energia xamã e passaram para nós isso. Xamã, então, que é o trabalhador dessa força, dessa energia telúrica, de uma forma mais consciente, era aquele sabedor, né? O que detinha a sabedoria mais antiga, passada de geração para geração para geração. Quando falamos de gerações, né, o trabalho do xamanismo também deu a origem para o que nós conhecemos hoje como constelação familiar, constelação sistêmica. A origem disso tudo foi lá no xamanismo, tanto que Bert Hellinger, né, que foi um dos grandes percursores da constelação no mundo, ele foi estudar como é que os povos antigos zulus africanos, as antigas tribos zulus africanas, honravam os ancestrais. Então, o xamanismo ele deu origem para tudo, se não praticamente quase tudo do que nós conhecemos hoje, principalmente ligado ao meio espiritual. O xamã, que trabalhava com essa força antiga xamânica, né, do xamanismo, ele conectava com o plano espiritual, com a energia sutil e manifestava ela no plano terreno para que
pudesse promover, então, as suas curas ali, né? Para todos aqueles que procuravam. E como o xamanismo é muito antigo, né? É tão antigo quanto a Terra, porque trabalha com a energia telúrica, e energia telúrica é energia terra, né? Energia ancestral, terra. Ele surgiu, então, junto com a Terra, né? Quando a Terra se manifestou no primeiro plano da existência, que é o plano material, a estrutura da Terra, né? O reino mineral, o xamanismo já se fundou, se fundamentou ali, naquele momento. Então, ali naquele momento, nós temos uma primeira ramificação do xamanismo que é trabalhada hoje, que é a força, a magia dos cristais da Terra, né? Cristaloterapia, como nós passamos a conhecer hoje. Por quê? Porque o xamanismo, os cristais, né, estão conectados um ao outro e os cristais detêm, carregam consigo o acástico do universo, o acástico do planeta Terra. Tudo que aconteceu no planeta Terra desde a sua formação está registrado no reino mineral, nos cristais. Então, quando a gente se conecta com um cristal, a gente está se conectando com a história, com a herança mais antiga e também com o xamanismo da fonte, né? Tem algumas técnicas que eu ensino, por exemplo, no Reiki Xamânico ou no curso de cristaloterapia, que você pode se conectar com a memória do cristal. E muitas vezes a memória desse cristal, ela traz para as pessoas o momento que ele foi solidificado, consolidado no planeta. E ali está a sua magia mais antiga. E essa é uma das conexões mais profundas do xamanismo, né? Uma das conexões mais profundas. Lá atrás, nas antigas civilizações, os xamãs ensinaram como usar os cristais para curar, como usar o reino mineral para curar, para manter a vida saudável. Então, uma das primeiras fontes, né, uma das primeiras raízes do xamanismo está aí, o reino mineral. Posterior a isso, o xamanismo começou a trabalhar também com um segundo reino no planeta Terra, que é o segundo plano da existência do planeta. Qual foi o segundo plano depois dos cristais? O reino vegetal, as plantas, mais conhecido como povo de pé, povo em pé, pelos xamãs, pelas antigas tribos. E eram considerados, desde aquela época, consciências muito antigas, muito sábias, porque conseguiam transmitir para o xamã, o curandeiro, o curandor, a sua sabedoria, os seus segredos de como mesclar determinadas ervas e assim fazer delas plantas de poder, que é como nós conhecemos hoje, né, dentro do xamanismo mais atual. Que, na verdade, hoje o que nós trabalhamos aqui no, no mundo branco, né, do homem branco, é o neo-xamanismo, o novo xamanismo, né? Então, esses povos antigos foram passando suas sabedorias. E dentro dessa sabedoria do neo-xamanismo, nós conhecemos hoje como plantas de poder, o que, na verdade, também se ramificou, né, numa segunda camada, como a fitoterapia, fitoenergética, cura pelas plantas, né? Desde o chazinho que a gente toma hoje em casa, esse chá contém uma sabedoria antiga xamânica, porque alguém descobriu lá nessas antigas tribos, nesses antigos povos ancestrais, como produzir aquele determinado chá, né? Então, essa ramificação posteriormente foi passada também, né, para os povos da antiga Europa, do antigo Egito, e lá foi então aberto, né,
de uma forma mais profunda ainda esse conhecimento por Paracelso, né? Paracelso acabou, não tem como falar de fitoterapia se não falar de Paracelso, né? Ele que trouxe esse conhecimento para nós hoje, né, da alquimia sagrada, primeiro começando pelas plantas, por essa magia. E para quem não sabe, Paracelso está encarnado no planeta, é brasileiro, inclusive, chamado Joel Aleixo. Já ouviram falar? Joel Aleixo é o Paracelso, né? A encarnação de Paracelso. Um dia até estava numa aula de fitoterapia, lá no início, quem fez o curso comigo lembra. Eu disse, olha, eu tenho uma intuição que... Eu estava falando de Paracelso e tal. Tem uma intuição que talvez eu possa estar encarnado e talvez seja Joel Aleixo. Mas uma hora eu vou perguntar para a Neva. No outro dia, por acaso, eu encontrei a Neva e disse, Neva, Paracelso está encarnado? E ela, pá, tá encarnado. E eu disse, e ele é brasileiro? É brasileiro. E eu disse, é o João Aleixo? Ela, é o João Aleixo, mas nem ele sabe ainda. E eu disse, meu Deus, olha aí a conexão. Então a gente já vem com uma origem aí muito, né, fortificada nesse campo de conhecimento das antigas sabedorias. Então, nós temos aqui uma primeira ramificação do xamã, do xamanismo antigo, que é a cristaloterapia, e uma segunda ramificação, que é a fitoterapia, cura pelas plantas, né? Que deu aí início à farmacologia, hoje atual, né? Farmacologia. Lá atrás, se a gente parar para pensar, como é que os povos se curavam? Através das plantas, não tinha remédio, né? E muitos de nós ainda pegamos essa geração dos avós, dos bisavós, que ensinavam a gente sobre o segredo das plantas. Ó, tal planta serve aqui para você fazer um descarrego energético. Tal planta serve para você proteger a tua energia, o teu campo. Tal planta para você curar tal doença. Aí faz um emplasto misturado com essas plantas e bota nas feridas que vai ajudar a curar. Isso tudo desenvolveu a farmacologia atual, né? Mas da onde é que veio esse estudo? De onde é que veio essa sabedoria? Passada de geração para geração através dos xamãs antigos. Uma terceira ramificação aqui do xamanismo que é muito abordada num campo etérico de cura é os irmãos animais, que aí é chamado dentro do xamanismo de animais de poder. Já ouviram falar? Alguém já fez a jornada de animais de poder para descobrir o seu animal de poder? É muito potente, muito potente. Os animais de poder dentro do xamanismo, que são considerados como o totem sagrado, o totem de animal de poder, totem espiritual, né? São representações de mentores espirituais. Os antigos xamãs consideravam e consideram dentro das tribos até hoje os animais como irmãos, irmãos de caminhada, porque cada animalzinho detém consigo uma persona energética, uma persona espiritual, né? E essa persona espiritual tem uma força de cura, uma peculiaridade ou um arquétipo, e um arquétipo que é despertado dentro de nós, certo? Dentro de nós. Então, todos nós temos um animal de poder, um animal totem, que traz para a gente uma força de cura espiritual. É um mentor espiritual nosso. Assim como Mestre Eumone é um mentor, Tupinambá das Matas Virgens, Pai Seta Branca, Pai Pena Branca, Cabocla Jurema, Mestre Larion, Mestre Anara, qualquer outro mentor espiritual. O animal totem de poder que nos acompanha também é um mentor espiritual. Então é um irmão de caminhada, assim como esses nossos outros mentores. Cada animal tem um arquétipo de cura, uma força de cura manifestada, uma força espiritual. E quando você se conecta com esse animal de poder, né, seja de uma forma mais
consciente, entendendo sobre os totens dos animais de poder, né? Eu tenho um curso que é só sobre animais de poder dentro do xamanismo. Você entende, compreende melhor, você abre a tua conexão para com esses animais, né? Esses irmãos espirituais que estão ligados a essa energia telúrica e trazem essa energia mais pura, mais cristalina, mais transparente, vou dizer assim, né? Direto de Gaia para nós. Então, os cristais trazem isso, as plantas trazem isso e os animais também trazem isso. Quando nós estamos conectados com os animais em um campo de respeito, né, pela sua sabedoria antiga, entendendo que cada animal tem uma mensagem para nós espiritual, quando ele surge, ele aparece para a gente, né, independente do animal, desde da formiguinha mais pequena até o elefante que é gigante, cada um deles tem um arquétipo de cura, um arquétipo, uma mensagem de cura para a gente. Então, todo animal que aparece para nós tem uma força espiritual presente ali, trazendo para nós a sua medicina de cura. Então, os cristais são considerados medicinas de cura, as plantas são consideradas medicinas de cura e os animais são considerados medicinas de cura dentro do xamanismo. Essa semana que passou agora eu fui fazer um trabalho de encolhimento de umas forças xamãs lá na casa da Neva e eu estava preparei a fogueira, tudo lá, né, a pedido do pai João de Enoque. Aí preparei tudo, quando eu saí, levar uma cadeira assim para um lado, pisei em cima de uma abelha. E eu sou alérgico à abelha, né? Abelha, marimbondo. Eu sou alérgico. Quando eu pisei em cima, que eu vi que era uma abelha, que deu aquela doída assim, gente. Eu disse, nossa mãe, agora meu pé vai virar desse tamanho, eu não vou poder parar, pisar no chão. Aí ela tava com o ferrãozinho grudado nela ainda, daí eu puxei, tirei o ferrão do meu pé e na hora me veio. Isso é uma medicina de cura, se lembra disso. E eu, putz, verdade, aqui está a medicina da abelha. Então eu vou agradecer ela ter trazido essa medicina para mim aqui, ter dado a vida dela para me trazer essa medicina. Olha como a gente muda o campo, né? E na hora eu sentia como se estivesse, me conectei com a energia xamânica ali, eu sentia como se estivesse entrando aquele dito veneno que nós consideramos, né? Como uma medicina de cura para dentro do meu corpo, né? Uma injeção. Gente, o meu pé inchou de noite um pouco, mas nem comparado como ficava, doeu um pouco, e no outro dia eu acordei já praticamente normal, coisa que nunca aconteceu. Então, quando a gente tem consciência dessa energia telúrica e que ela tem uma força de cura espiritual ali manifestada, né, que veio para nós no momento certo que a gente precisava daquilo, né, e nós nos conectamos com aquilo ali, a gente capta o arquétipo da cura para nós. E nesse momento nós estamos conectados com a energia xamânica, né? Ah, moro no 11º andar, apareceu uma abelha dentro do meu apartamento. Qual é a chance, às vezes, de aparecer uma abelha? Ou sentou um urubu na janela, na sacada do meu apartamento, como já aconteceu, sentar um urubu. O que a maioria das pessoas considera o urubu? Como um bicho de mau agouro. Mal sabe que o urubu traz uma medicina de cura da profundeza do reino espiritual. É um grande Exu, guardião que veio ali para limpar uma energia e ele sai, depois que ele limpou. Então, quando eu começo a prestar atenção nisso, eu considero o animal de poder um irmão de caminhada que veio para me trazer uma determinada medicina de cura ali. Além desse animal totem, nós temos animais transitórios. O que são animais transitórios considerados pelo xamanismo? Animais que vêm, trazem a sua medicina de cura e vão embora. Cumpri o que eu precisava cumprir aqui. Assim é com os mentores espirituais também. Nós temos um mentor espiritual que acompanha nós desde a nossa primeira encarnação na matéria.
No meu caso, é Arcanjo Samuel. E um mentor espiritual que começa com a gente no primeiro dia que a gente desce para a encarnação e termina a encarnação com a gente. Então, ele é daquela encarnação ali. O meu, no caso, é o Tupinambá das Matas Virgens. E depois a gente tem vários outros mentores espirituais que chegam, auxiliam, médicos de cura, enfim, vem, faz o trabalho dele, vai embora, daqui a pouco você está mais conectado com um, mais conectado com o outro. Assim é com os irmãos animais também. Então, quando a gente está conectado com os irmãos animais, nós nos conectamos com a força xamânica. O gato, o cachorro dentro de casa, uma joaninha, uma libélula, uma cobra, uma serpente, né? São todos animais de grandes sabedorias e grandes guardiões das medicinas sagradas do xamanismo. Os animais são grandes guardiões das medicinas sagradas do xamanismo. O beija-flor, gente, beija-flor, né? Tão pequenininho, tão bonitinho, é considerado guardião das matas pelo xamã. O guardião, o mago das matas, ele é considerado um animal com uma grande força de cura espiritual para o xamã. Então tudo é levado em consideração, né? E é honrado da mesma maneira, é honrado da mesma forma. Com isso, nós temos ainda uma outra energia que muitos gostam e eu amo de paixão, que é a energia do reino dévico da natureza, dos mestres devas da natureza. Seres elementais da água, da terra, do fogo, do ar, né? Os silfos, as sílfides, as fadas, os duendes, os gnomos, os elfos, as ondinas, os tritões, as salamandras do fogo, né? São coordenados aí por grandes mestres devas da natureza e por estarem ligados à natureza, ao reino telúrico de uma forma mais sutil em outra dimensão, também são grandes mestres xamãs, grandes mestres do xamanismo, que detêm essa sabedoria antiga, né? Como eu falei, o xamanismo é considerado o início de tudo, desde o planeta, da criação do planeta. Então, esses mestres, essa sabedoria passou lá pela antiga civilização de Lemúria, onde nós estávamos, pela antiga civilização de Atlântida, né? E esses mestres migraram para uma próxima dimensão, carregando consigo essa sabedoria antiga e essa força ancestral xamânica também. Então, quando nos ligamos a esse reino Deva, nós nos ligamos ao xamanismo. Para vocês terem ideia, para cada planta no planeta existe um elemental ou um elementar cuidando dela. Digamos que você tem uma horta, plantou numa hortinha lá 50 pés de cenoura. Cada um dos pés de cenoura tem um elementar ou um elemental cuidando daquela cenoura. E tem um Deva, um mestre Deva, que cuida de todas as cenouras do mundo plantadas. Olha como é que é forte o processo e profundo. Cada pé de maçã tem um elemental ou um elementar cuidando daquele pé de maçã, das sementes, da estrutura energética, e tem um mestre Deva que cuida de todas as maçãs do mundo, os pés de maçãs do mundo. Então, quando nós estamos comendo uma maçã, comendo uma cenoura, uma salada, se alimentando da terra, nós estamos nos alimentando da energia daquele elementar, daquele elemental, daquele mestre, daquele mestre Deva, que está ligado com a força xamânica também, representando ela. Então, nós estamos ingerindo fisicamente energia xamânica todos os dias. Quão profundo é isso quando a gente começa a ter consciência desse processo, né? Então, quando nós vamos comer uma maçã agora, a partir de agora, né? Nossa, eu agradeço esse elemental, esse mestre Deva que trouxe essa energia, agradeço a energia da terra, de Gaia, por ter me dado essa maçã.
você vai potencializar aquela energia espiritual contida ali, porque você vai absorver junto os princípios e as propriedades do alimento e os princípios e as propriedades espirituais energéticas contidas naquele alimento que estão ligados ao xamanismo. Então pode ser muito curativo, muito curador você ingerir um alimento qualquer hoje, como a gente come todos os dias, que veio da terra, que veio da natureza, né? Ou mesmo ainda quem come carne vermelha ou carne animal, né? Seja qual for, peixe, frango, enfim, você honrar e agradecer aquele ser, aquela consciência que deu a vida para que eu estivesse me alimentando naquele momento ali. Isso é honrar a sagrada sabedoria ancestral do xamã, do xamanismo. E é tornar tudo ritualístico e sagrado, como é no xamanismo. Depois nós temos ainda o quê? Outro vínculo, né? Outra ramificação do xamanismo, do poder de cura do xamanismo, a lua, a sagrada avó lua, que traz consigo a sabedoria, a energia feminina, intuitiva e espiritual, né? Era considerada e é considerada pelos xamãs até hoje a avó de todas as avós, né? Com sua sabedoria milenar. E posterior, claro que não podia ficar de fora, né? O Sol, o avô Sol. O avô Sol traz a energia masculina, né? A energia do fogo, da vida, da representação da energia vital, né? Então temos mais duas aqui. Começamos lá com os cristais. Primeiro, ó, já até deu um joinha aqui que é para confirmar, ó. Não sei onde é que aparece esse joinha, mas tá saindo. Primeiro temos os cristais, certo? O primeiro reino, né? Primeira camada. Segundo, as plantas. Terceiro, o reino animal, né? Os irmãos animais. Temos os mestres devas, né? O reino dévico. Depois temos a lua, o sol. São 7 ramificações já aqui do xamanismo na Terra, né? Da representação de cura do xamanismo na Terra. Posterior, nós temos aqui... Ah, esqueci agora de falar para vocês. No totem dos animais, nós temos aqui... Eu falei do animal de poder, do totem, que é o animal luz. Nós temos os animais transitórios, nós temos um animal sombra, que trabalha a nossa sombra interna, tá? Ele também é um mentor, um animal de poder que começa a gente com a encarnação conosco e vai terminar, tá? Assim como o animal luz, nós temos o animal sombra também. E depois nós temos os animais transitórios, tá? Posterior a isso, eu ainda tenho como ramificação das forças de cura do xamanismo os elementos da natureza, né? Quais elementos da natureza? O elemento terra, que representa aí a solidez, a firmeza, o centramento do xamã, a ancestralidade pura, né? Uma vez, conta uma lenda xamã que um último curandeiro da tribo, né? Os anciões da tribo são responsáveis por passar o ensinamento para os mais novos. Então esse xamã estava ensinando uma criança da tribo sobre o vínculo da ancestralidade. E ele subiu numa colina com esse menino, com esse pequeno integrante da tribo, e pegou um punhado de terra do chão, honrou e agradeceu a presença de todos, a vida de todos os ancestrais e soprou no vento. E aí o menininho perguntou para ele, mas o que você está fazendo aqui? Estou honrando os meus ancestrais. Como assim honrando os ancestrais? Isso é terra. Não, isso aqui pode ser a terra, mas é na terra que está toda a sabedoria, toda a história
do meu povo, de todos aqueles que passaram e pisaram antes nessa terra, o registro está contido aqui, nessa sabedoria do elemento terra. Então, a terra representa também a própria ancestralidade, né, do xamã ali presente. Depois nós temos o elemento fogo, que é um dos elementos muito sagrados nos rituais xamãs. Não há ritual xamã praticamente que você veja ser realizado sem o elemento fogo. O elemento fogo é o elemento da transformação, da transmutação, da força vital, o fogo interno do xamã, o fogo interno da vida, que traz essa energia vital, né? Quando você está enfraquecido do espírito, o xamã vai puxar o elemento fogo ali daquela fogueira sagrada que ele faz com muita honraria para fazer uma fogueira sagrada com os olhos do xamanismo. É feito com muita honraria. Normalmente só quem faz são homens. Por que só homens? Há uma discriminação. Não, é porque o sexo biológico masculino é considerado pelo xamã, né, o protetor. E como é que os povos antigos se protegiam antigamente? Com o fogo para afastar os animais, né, do escuro, afastar os animais perigosos da tribo. Eles eram os protetores das mulheres, né? Então, eles traziam essa fogueira sagrada ali como uma forma de honrar. E também pelo fato de que o homem no sexo biológico, né, está carregando consigo, segundo eles, uma energia muito mais forte masculina, que é a energia do elemento fogo. Então, a fogueira sagrada para o xamã é feita só por homens, tá? Não quer dizer que mulher não possa fazer, pode fazer sim. Estou falando da antiga sabedoria lá, hoje isso já mudou muito, né? Porque a gente também já sabe que cada ser vivo nesse planeta, né, seja homem ou mulher, tem a sua energia masculina e a sua energia feminina, né? Quando são feitos aí ritualísticas só de mulheres, é a mulher que acende o fogo da forma sagrada. Existem direções também onde é colocado a madeira, né, o elemento madeira, posicionado, honrando as quatro direções sagradas, certo? Então, nós temos aqui o segundo elemento fogo. O ar, o terceiro elemento, né, que é o ar, é o elemento da purificação, que é usado aqui através da cura com um cachimbo sagrado do xamã, né? Então, o xamã carrega consigo o cachimbo, ali ele puxa, né, as ervas que estão contidas de cura e faz o sopro para purificar. Normalmente ele faz esse sopro na cabeça, né, no coronário, para purificar os pensamentos, limpar as formas, pensamentos, as energias psíquicas. Então, o elemento ar é o elemento da purificação. E às vezes o xamã usa só o sopro, sem a fumaça física, né? Porque tá às vezes no etérico, para fazer o ancoramento de purificação e representar o elemento ar, né? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um sopro da medicina do rapé com o curipe, né? Que eu me ancoro aqui para fazer o sopro, ó, o sopro, elemento ar. Eu vou trazer essa energia, então eu me ancoro, faço minha oração e faço o sopro nas direções sagradas, que é para ancorar essa energia sagrada ali do elemento ar. E depois nós temos o elemento água, que é o elemento da fluidez emocional, né? Da fluidez de, do corpo físico, que serve para o preparo das medicinas sagradas. Então, tenho mais uma ramificação aqui da representação de cura do xamanismo, que é os elementos da natureza.
posterior, eu tenho uma próxima ramificação que é o próprio humano. O que quer dizer o próprio humano? O xamã trabalha, a energia do xamanismo trabalha, né, com a energia da ancestralidade. A ancestralidade que você representa enquanto genética ou de outras encarnações. Você é a tua força humana individual, né? Então, o xamanismo ele ancora essa força bendita também do humano. E ele trabalha aqui com as suas medicinas de cura, desintegrando, purificando, transformando o ego, os medos, os traumas, os miasmas, a doença somatizada que está no ego inferior, trazendo essa energia do ego superior para o plano terreno, para a manifestação terrena nos trabalhos de cura dele. Com isso, o xamanismo ele está conectado no quarto plano da existência do planeta. O quarto plano da existência do planeta é o plano onde se encontra o portal para o mundo espiritual. Então, o xamanismo ele vai te colocar em contato com esse portal do plano espiritual, o qual puxa essas forças do plano espiritual, do que não é visto normalmente, né, pelos olhos humanos, e manifesta na fisicalidade. Seja uma canalização, né, para a utilização de determinadas ervas, plantas de cura, seja em honraria com os elementos da natureza, com o sol, com a lua, certo? O plano espiritual é uma das ramificações aqui do trabalho de cura do xamanismo, o qual a maioria de nós, se não todos aqui, conhece, né, muito bem essa conexão aí com o plano espiritual, já está consciente dela. Então, o xamanismo trabalha com essa conexão espiritual também, tá? A energia universal que está conectada com esse portal. O xamã utiliza, o xamanismo, né, utiliza como fonte primordial dos seus trabalhos de cura a energia universal de tudo que está conectado no plano Terra, né? Seja humano, não humano, plantas, animais, minerais, tudo que está conectado no plano Terra e extra-terra, da onde que veio, né? Tanto que o xamanismo antigo considerava já, né, que éramos povos vindo das estrelas. Eles já consideravam. As antigas tribos, né, Quitumãs, Tumuques, Lakotas, Siups, eles tinham contato direto com as naves estelares. Direto. E eles recebiam das naves dos pleiadianos, principalmente dos arcturianos. Por isso que eu bato muito na tecla. Quem está se conectando com a energia xamânica se conecta com os arcturianos. Se conecta com os arcturianos. Os arcturianos são um canal muito poderoso de você amplificar a cura pela energia xamânica. Porque eram eles que passavam para os povos antigos norte-americanos, principalmente, as tecnologias de cura. As câmaras de cura, os segredos das curas espirituais, físicas, né, das cirurgias espirituais feitas pelos xamãs, eram eles que transmitiam para os xamãs. Eram os próprios arcturianos. Transmitiam essas mensagens. E os povos xamãs antigos já sabiam que nós éramos povos das estrelas. Éramos sementes estelares. Tanto que tem inúmeras citações antigas dentro das escritas, né, das tribos antigas, de que éramos povos vindos das estrelas. Eles já sabiam disso. Já sabiam. E olha uma lenda muito antiga do povo Sioux, que conta o seguinte, de um menino, de um bebê, chamado de Semente das Estrelas,
que nasceu em 814 antes de Cristo, de uma mãe, uma mulher que nunca teve contato com o homem, ou seja, deu à luz do Espírito Santo, e que essa anunciação foi premeditada pela avó, a xamã antiga da tribo. E esse menino se passou a chamar então de semente estelar. Não é muito familiar essa história com o da Bíblia atual que a gente conhece, né? Não por acaso, acho eu. Então eles já tinham essa conexão muito antiga e direcionada, né, com os povos estelares. Tanto que, pessoal, abrindo um parênteses aqui, nós estamos num processo de transição planetária para a ascensão, certo? Todos nós estamos cientes disso, seja num nível básico, enfim, ou avançado. Estamos ascensionando. Para a ascensão planetária acontecer, e para a ascensão individual e humana acontecer, existem três principais portais ancorados que estão sustentando essa energia ascensional. Um deles é o portal no Monte Shasta, que representa a conexão com os mestres ascensionados dos 7 raios cósmicos ali, tá? Os mestres ascensionados, comandado por Mestre Jesus, Yeshua. O segundo portal é o portal estelar, da família estelar. Adivinha onde é que está esse portal estelar? Quem são os representantes de todas as famílias estelares? O portal de Arcturus, na estrela de Arcturus. Representa a conexão com todas as famílias estelares. E o terceiro portal para que a Terra ascensione e para que nós ascensionamos individualmente também a humanidade é o portal do Xamã. Esse é o portal responsável por ancorar toda a energia cristalina, crística na Terra, na fisicalidade. O que é a ascensão? É o ascender da fisicalidade. Né? Enquanto encarnado, nós transcendermos essa matéria. Esse é o portal responsável para ancorar toda essa energia na fisicalidade. Esse portal do xamã está em São Peterkis. São Peterkis. Obrigado. Estou com uma auxiliar aqui do meu lado. São Patrick's, né? Que é localizado em São Francisco, na Califórnia. Tá? Esses três portais ancoram a energia ascensional no planeta. Então, olha como é importante nós nos conectarmos, né, no estágio que a gente está de consciência, com essas três forças ascensionais. Mestres ascensos, arcturianos, que são os representantes, inclusive, nossos avós genéticos, representantes de todas as famílias galácticas, e o xamanismo. São três forças fundamentais para que a ascensão ocorra e aconteça. Né? São responsáveis por isso. Um outro elemento aqui, uma outra ramificação do xamanismo é a própria sombra e a própria luz. O xamã e o xamanismo antigo, eles eram conhecedores e adentravam nesses dois polos. Na sombra, para transcender, curar e libertar o humano das suas mazelas, né? Ou seja, encarar a própria sombras, né, que nós trazemos até hoje, e a própria luz, o reconhecimento da própria luz. Então, o xamanismo proporciona, para quem se conecta com ele, esse olhar para as sombras de uma forma curativa e também sustentar e ancorar a própria luz que somos, que és. Posterior a isso, nós temos ainda uma outra ramificação do xamanismo para a cura. A roda medicinal sagrada. A roda medicinal sagrada é uma roda medicina, né, que os antigos povos formavam com pedras, faziam um círculo, dividiam esse círculo em
4 quadrantes, certo? E cada uma dessas pedras representava um ciclo e um caminho de cura na jornada do xamã, ou da humanidade, do humano. Essa roda medicinal também ancora as energias dos 4 ciclos do planeta Terra. Inverno, outono, inverno, primavera, verão. Cada um representa um portal sagrado de energia que é guarnecido por um espírito guardião que está ali, né, honrando aquele portal, aquele momento, aquela transição. Também é guarnecida por um animal de totem de poder, né? O verão é guarnecido pela águia, pelo voo livre, pela visão além do alcance, né? Pelo transcender a força, a ousadia. O outono pelo urso, o urso que se prepara para hibernar, né? Trazendo a sua força, a sua sabedoria ali também. O inverno pelo búfalo, pelo bisão americano, búfalo americano, ou o búfalo, né? Aqui é um portal onde o xamã entra para dentro da sua tenda, né? Para passar o longo inverno, e lá ele senta para olhar sombras. Nesse momento ele está ancorado com o seu animal sombra. Então tem um processo ritualístico para você se ancorar naquele momento. A primavera, pelo beija-flor, também que eu falei do beija-flor, né? É um dos animais que guardam o portal da primavera, né? Que traz esse florescer. Terminou o inverno, saí de dentro da tenda e agora eu floresço para o mundo. Floresço de novo, de dentro para fora. Transcendi as minhas sombras e agora eu posso brotar, né? Tudo para o xamanismo tem um significado de morte e renascimento, de transição, de ciclo. E o xamanismo ele coloca você em sintonia com esses ciclos benditos e divinos de Gaia, para que você esteja muito mais consciente e conectado nesse momento para transcender, então, as suas próprias barreiras, as suas próprias limitações, imposta pelo ego inferior, né? E também por todos aqueles ancestrais que vieram antes de você. Então, as benditas forças de cura do xamanismo, elas conectam você com essa ancestralidade mais longínqua. Depois nós temos ainda aqui as ditas plantas de poder, que talvez a maioria de vocês já tenham ouvido falar, né? Medicinas de poder, plantas de poder, que são plantas que te colocam num estado avançado de consciência expandida, que é chamado de estado alternado de consciência xamânica. Tá? Estado alternado de consciência xamânica. É isso que acontece durante uma condução ritualística xamã, seja com planta de poder ou não. Tá? As plantas de poder aqui são inúmeras, inúmeras. Mas as mais conhecidas hoje, né, dentro da civilização branca são a ayahuasca. Já ouviram falar da ayahuasca? São a unificação de 2 plantas de poder, da chacrona e do jagube, ou mariri, né? Que separadas, gente, não fazem nada. Juntas, têm um poder incrível de cura. Em mais de 100 milhões de espécies, mais de 100 mil espécies de plantas na Amazônia, como é que foram descobrir a unificação dessas 2 plantas? Como? Né? Depois nós temos aqui as medicinas do rapé. O rapé é uma medicina sagrada também para o xamã, do xamanismo, né? Que produz um efeito praticamente imediato e que é formulado, né, pela unificação de
determinadas plantas de cura junto com tabaco, né? Mas não é esse tabaco que a gente está acostumado a conhecer aí, um tabaco puro, né? O próprio tabaco é considerada uma planta de poder também, que foi deturpada pelo homem branco, porque o tabaco ele não é para ser inalado, ele é só para ser puxado e soprado, ele não é para ser inalado. Tabaco é a força do fogo, a própria força do fogo. O que que faz quando você engole o fogo? Se queima dentro, né? Então, o xamã sabe disso. E ele usa o tabaco de uma outra maneira ritualística para cura também. Nós temos a medicina da sananga, que é o colírio das matas, que é extraído de uma planta forrageira da Amazônia, que ajuda a curar os males físicos das vistas, dos olhos, limpar miasmas, limpar larvas espirituais, formas, pensamentos, energia de raiva, de tristeza. Purifica você, purifica a sua mente. Estava contando para a Gabi, esses dias atrás eu peguei uma sananga direto. As medicinas que eu pego são sempre direto da tribo, direto dos pajés. Não compro medicina de outro lugar. E eu peguei uma sananga. Eu tenho uma conexão muito amorosa com a sananga, mas ela é dolorida, gente. Quem já fez sananga aqui? Alguém já fez? É um colírio ardido pra caramba. Pra caramba. Quem? Dependendo da sua densidade, ela pode ficar até horas ali no processo. Tá? E eu peguei uma medicina deles lá e veio forte, má forte. E eu fiz de noite antes de dormir. No outro dia, gente, eu acordei os olhos desse tamanho, inchado, cheio de remela, grudado. Aí tive que lavar. E aí eu comecei a me conectar com o que eu tinha passado de noite no outro lado do véu. Foi uma purificação gigantesca do meu campo energético ali. E aí eu agradeci, salve a bendita força da sananga, limpo e purifico o que tiver para purificar aqui. Né? É uma maravilhosa medicina de cura. Depois temos o peiote, o cactus do deserto, né? Ou São Pedro, que também é uma planta de poder. Os cogumelos que são psicodélicos, né? Temos aí também a cannabis, que é uma poderosa planta de cura que está sendo redescoberta agora pela humanidade na sua força de cura, né? De fato, não como algo de uso deliberado, tá? Temos aí alguns animais que trazem também as suas medicinas de cura, né? Algumas tribos usam a medicina das cobras, das serpentes. Temos aí uma rã da Amazônia, né? Que traz a medicina do campu ou cambô, que é a vacina do sapo, né? É sensacional esse processo, né? Uma toxina extraída, né? É uma toxina extraída da perninha da rã sem machucar ela, claro, né? E ali ela cria uma resina, depois você aplica na pele com uns pontinhos onde eles queimam a primeira derme da pele e aplicam a medicina ali, o corpo absorve e faz um processo de cura físico no teu corpo. Físico. É como se você sentisse assim, ó, um scanner no teu corpo físico inteiro. A medicina começa a agir, procurar o que precisa purificar e limpar. Tudo, tudo. É um scanner geral. E aí, quando ela achou tudo que precisa curar, ela faz você botar para fora. Ou seja, pela urina, ou seja, pelo vômito, ou pelas fezes. Né? Normalmente é por vômito. Ai, mas é ruim vomitar. Mas é uma purificação que está saindo tudo que não presta mais de você ali. Você sai com 50 quilos a menos, assim. Uf, parece que eu emagreci 10 quilos aqui. Mas é a energia plasmada que estava dentro de você que veio para fora e se limpou, purificou. Depois nós temos um expansor de consciência muito poderoso, que é o Bufalvaris, que é a medicina de um sapo do deserto, que também é extraída uma toxina dele, uma resina que está nas glândulas aqui do ladinho do pescoço dele,
é secado numa determinada pedra do deserto. Essa resina ela é inalada e em questão de 10 segundos, gente, a tua consciência é jogada para fora do corpo, é arrancada para fora do corpo. Você volta para a fonte de origem. Essa medicina é considerada uma medicina de expurgo kármico. Ela é um acelerador kármico. Então ela te dá um baque e você bota para fora coisas kármicas assim incríveis, incríveis. Em questão de 1 hora, 2 horas, você acelera uma cura kármica muito grande. Se vocês pesquisar no YouTube, por exemplo, ritual de Bufalvares, vocês vão ver umas cenas não muito interessantes, tá? Parece um exorcismo. Mas a pessoa que está passando pelo processo, ela não está ali consciente. Ela nem sabe o que o corpo dela está fazendo. Nem sabe. E tem toda uma condição muito séria. Eu já fiz essas medicinas todas que eu estou citando aqui. A de Bufalvares foi a mais forte de todas. Bufo, B-U-F-O, Bufo Alvares, A-L-V-A, Alvares, R-I-S, Bufalvares. A outra rã é o Cambô, K-A-M-B-O, Cambô. Tá? São todas medicinas de cura. E aqui eu quero trazer uma observação para essas medicinas de cura, tá, gente? Até vou fazer um vídeo para colocar no meu Instagram, porque eu sou condutor de medicina de cura xamânica, de trabalho xamânico. E eu recebi uma pergunta muito interessante, e não é a primeira vez que eu recebo isso. Tem alguns locais que repudiam as medicinas de cura por dizerem que elas são abertura de portais para o mundo negativo, escuro. E não são. São medicinas de cura, como o próprio nome diz. Você pode abrir um portal escuro com essas medicinas? Pode abrir, como qualquer outro momento da nossa vida. Se você não está bem consigo mesmo, se você está nas drogas, na bebida, na depressão, triste, sei lá, carregando todas as mazelas que você puder com a energia baixa, você é o próprio portal escuro da energia negativa. Você é o próprio portal espiritual. Essas são medicinas expansivas. Elas vão abrir para curar. Então, quando as pessoas falam assim, que abrir portal escuro, negativado com a medicina, das duas, uma. Ou o condutor do trabalho, o local do trabalho, está a serviço dessas forças escuras, ou essas forças escuras estão dentro de você, conectadas com você e você mesmo abrir. Mas não é trabalho da medicina de cura, essas que eu trouxe para vocês, abrir esses portais escuros. Não é trabalho. É algo curativo, curador, libertador. Então, por óbvio, às vezes a gente vai ter um processo. Eu já tive processos de acessar umbral, por exemplo, durante um trabalho xamã, já. Mas eu estava conectado naquela energia. Quando eu comecei, há vários anos atrás, e depois eu entendi que também os mentores me botaram lá para que eu tivesse a experiência e soubesse lidar com aquele campo também, para me firmar, para saber como conduzir trabalho depois, né? Então a gente às vezes vai se conectar, pode se conectar, é para limpar o que está dentro de você. Às vezes você tem um fragmento de alma que também está conectado lá com esse tipo de energia, você vai acessar akashicamente, né? Então, façam, se tiverem a oportunidade, façam. Porém, façam com alguém que tenha um ancoramento equilibrado e sabe o que está fazendo. Tenha conhecimento e sustentação de conduta ética, moral e espiritual para conduzir um trabalho desse. Tá? Mas quando tiverem a oportunidade, façam. É libertador. É curador num extremo assim, gente. Incrível. Todos precisam da medicina? Nem todos.
Nem todos. Você fazer um trabalho ritualístico com medicina xamã é um chamado. E você pode atender ou não. A medicina tá para todos? Tá para todos. Todos estão para a medicina? Não. Não estão. Então você tem que sentir o chamado do teu coração. Sentiu o chamado? Vai. Vai e faz. Porque isso é uma liberdade gigantesca do teu ser. Você pode continuar fazendo? Pode continuar. Desde que você não faça como uma muleta. E sim com um propósito muito grande, muito profundo. Posso fazer só uma vez e nunca mais fazer? Posso. É a tua conexão. Porque ali existem espíritos vivos dentro da medicina que trazem esse trabalho a ser feito num processo de cura. Tá? Assim, Gabi tá me lembrando aqui. Estou com minha companheira aqui, ó, assistindo a aula ao vivo. Assim, como a Gabi falou, a medicina ela vai trazer uma expansão de consciência. Então você vai acessar muitas questões ali, né? Ah, eu preciso curar isso, tô curando isso aqui durante o trabalho, ela vai expandir tua consciência. E você vai achar formas de curar e ela vai ajudar a curar. E o condutor de trabalho também vai te ajudar a curar. Porém, não adianta você fazer consagração de medicina todo final de semana e não botar nada em prática. Você precisa colocar em prática. Existe a manifestação da matéria necessária para que a cura também aconteça. Senão você vai entrar de novo num ciclo, né? E aí usa a medicina como muleta, né? Então, o importante é fazer o trabalho de cura, entender o que você precisa trazer ali de mudanças também para o teu comportamento diário e aplicar esse comportamento diário, né? Essa mudança aí na tua vida, no teu dia a dia, tá? E um último, eu acho que aí eu falei de todas as ramificações aqui que eu tenho acesso. Uma última ramificação do xamanismo é o canto, é a voz, é os instrumentos de música, que são uma bela condução de energia de cura. A flauta, o tambor, o chocalho, o maracá, o próprio canto do xamã, que com o seu chakra laríngeo ele expressa a força do mariri e a energia vital de cura para fora, né? O djembe, que é uma outra espécie de tambor também. Qual outra aí? Lembra de algum? Maracá eu já falei. Chocalho eu já falei. Enfim, gente, existem inúmeros instrumentos de cura xamã. Normalmente o xamã está conectado com alguns elementos de cura. O xamanismo te coloca em conexão com alguns elementos de cura. Eu utilizo um maracá específico, que eu sempre trabalho com aquele maracá, e uma pena, né? Então a pena eu uso para purificar. O meu maracá tem um som, uma força de transmutação, né? De elevação, de transmutação. Então os meus trabalhos sempre são na voz, canto, maracá e com a pena junto do maracá, né? Outros usam violão, cantam, né? Participei recentemente de um trabalho ritualístico aonde tinha um casal tocando berimbau, sabe o berimbau? O berimbau e cantando uns pontos de cura. Gente, eu nunca tinha me conectado com isso. Mas pensa numa força dos pretos velhos, uma força africana, dos nagôs, daquelas antigas civilizações africanas, trabalhando no processo de cura daquela forma. Então, sempre num trabalho, você vai ver o xamã cantando, que é os famosos ícaros de cura. São forças de curas manifestadas. Ele ancora a energia espiritual através do ícaro. Então ele canta um ícaro e traz a manifestação de cura junto com esses elementos para produzir
né, o trabalho da medicina de cura dele, com a própria energia dele. Teve um ritual que eu participei com a tribo Catuquina, povo do sol, os Varinauá, que foi onde eu recebi a consagração, a iniciação das medicinas de cura, né, para ser um condutor das medicinas. E o xamã, né, o pajé, lá estava tocando e cantando, e uma hora eu olhei assim, saíam ondas de energia colorida dele, conforme ele mudava o tom da voz e do violão, a cor mudava e ia saindo e indo para todo mundo, assim. Então, a vibração do som é a própria força de cura do próprio xamã manifestada ali. Então, sempre vai ter os cantos xamânicos, né? Que o fato de você colocar um mantra ou um ícaro de cura xamã e deixar no ambiente, ou fazer uma meditação com ele, é a conexão com a própria medicina de cura da energia xamânica mesmo. Então, energia xamânica é essa energia que move a gente na força de vida, na liberdade, na cura, na manifestação, né? Com toda essa sutileza do não visto do espiritual, mas na matéria. Pai João de Aruana esteve com a gente semana passada e ele aí nos falou, né, sobre a importância de a gente se conectar com a energia xamã, com os povos antigos, né? Essa energia xamã que eu estou trazendo para vocês. Essa energia xamã, ele falou o seguinte, palavras de Pai João, ela aquece a energia etérea que está esfriada e adormecida no nosso campo. E a energia etérica adormecida ali, ela se aquece com essa força xamã e ela facilita com que a energia crística, cristalina, desça mais fluidicamente sobre os nossos campos. E elas fazem uma fusão, elas se misturam com essa energia xamânica aquecida, ela se mistura e forma um terceiro elemento, que é um elemento fundamental para a ascensão. Palavras de Pai João de Aruanda. Nem eu não sabia disso. Né? Ele trouxe para a gente. Então, ele nos deu uma missão, inclusive, de a gente se conectar com a força xamânica uma vez por mês, pelo menos. Para que a gente aqueça o nosso campo etérico, esse aquecimento, essa energia, nos traga força vital e faça com que a energia que está adormecida, plasmada no nosso etérico, ela se funda com a energia crística. E isso promove uma cura muito profunda nas somáticas do nosso corpo físico. Então fica aí a dica para você se conectar. Como é que eu vou me conectar? Se tiver oportunidade, vai para um gramado, faz uma fogueira, bota pé no chão, senta na grama, na terra, bota uma música xamânica lá, né? Ou faça um próprio ritualzinho dentro de casa mesmo, sendo uma vela, um incenso, bota umas músicas xamã, puxa, colhe essa força, essa energia que ela vai trazer esse bendito fogo da terra, o espírito de Gaia para você e vai manifestar o grande espírito na matéria com você e acender todo o teu corpo físico, mental, espiritual, emocional, vai limpar essas formas de pensamento que muitas vezes estão nebulosas atrapalhando o teu caminho aí, certo? Fica aqui o meu recado, então, de hoje, essa partilha de hoje rápida para vocês. Vou abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda aí que nós temos uns minutinhos, dá tempo de eu responder aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Helena. Oi, boa noite, tudo bem com você? Gratidão pela aula. Então, eu botei lá no chat, né? Uma vez eu estava fazendo uma iniciação e aí todo mundo estava vendo coisas e apareceu uma grande samambaia na minha frente. Mas assim, na minha cara, tchum, eu falei, todo mundo estava vendo o anjo, tudo. Eu falei, o que essa samambaia está fazendo? E aí eu
aceitei, né? Eu falei, bom, acho que é samambaia. Tanto é que eu fiz um baralho e resolvi adotar como meu símbolo, né? Samambaia. É possível ter uma planta de poder como a samambaia, como planta de poder? Você falou em tanta planta assim, uma samambaia. Sim. E olha só, a samambaia é a força dos caboclos das matas. A samambaia é a força do caboclo das matas. E a samambaia é a manifestação do espírito do rapé. Ó, olha só. Eu incorporei o espírito do rapé uma vez só até hoje, nesses anos todos. E ele se apresentou para mim, eu entrei na energia assim, durante um trabalho xamã que eu estava fazendo com a turma de Reiki Xamânico 1. Tem alguém da turma de Reiki Xamânico 1 aqui? Não vi. Tem a Berenice, mas você não estava aqui, né, Berenice? Não estava lá em Poços. A Vanessa também está aqui. Vocês não foram lá. A Vivi foi, a Vivi estava lá no ritual. A Vivi estava no ritual. E aí, gente, de repente o meu corpo começou a fazer uns movimentos estranhos. Eu vi que era uma incorporação, deixei fluir. E aí veio uma energia que eu nunca tinha sentido na vida. E aí eu perguntei assim, mas o que que é isso? O que que o meu corpo está fazendo? E eu ouvi uma voz assim: deixa eu trabalhar, que é assim que eu trabalho, eu sou espírito do rapé. E quando ele falou, ele se mostrou para mim e ele era a mata, ele era a fusão do caboclo e as plantas ao mesmo tempo. Eu tô todo arrepiado aqui, ó. Nossa. Aqui. Ele era a fusão das matas, das plantas ao mesmo tempo, ele era um caboclo e o cocar dele era de samambaia, aqueles cabelos vinham pura samambaia, assim, ó. Era Nossa. lindo, 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 e uma energia indescritível. E aí eu me conectei, eu entendi que foi me passado, então, a informação que a samambaia é a planta força dos caboclos das matas. Então, você recebeu uma energia espiritual muito linda de ancoramento. Ai, gratidão. De nada, querido. Eu vi uma informação aqui, aproveitando que estavam falando ali do chat, né? Aqui começa já as desinformações que muitas vezes atrapalham a gente se conectar com o xamanismo, né? Se você pesquisar lá, a Bianca colocou aqui, pesquisei, acabei de pesquisar, né? O veneno do sapo bufalvários. Não é veneno, gente. É isso que as pessoas, elas degringolam as informações. Isso não é um veneno. É uma medicina de cura, é uma toxina produzida pelo sapo. Só que quando eu leio isso numa pesquisa, o que que eu associo no meu inconsciente? Nos registros que estão comigo. Opa, é veneno, então o veneno é ruim. O veneno mata, o veneno faz mal. E é esse paradigma que nós temos de quebrar com as forças do xamã. Por que que a humanidade colocou o xamã como um veneno para a humanidade? Por causa do domínio dos escudos, que sabem da força de cura, que tudo isso tem para reconectar a gente com o grande espírito, com a grande essência e com a alma que somos. Então nós temos de ter um cuidado quando a gente se conecta com essas informações que trazem da internet, do Google. Tem questões que são feitas de forma errada? Tem, assim como tudo na humanidade. Tem terapeuta para isso, terapeuta para aquilo, tem ancorador disso, tem ancorador daquilo. Depende a tua intenção e a tua conexão com relação à manifestação que você quer fazer. Se você se conectar com o veneno, você nunca vai se conectar com a energia xamânica, na essência dela. Agora, se eu passar a olhar tudo isso como um sagrado, entender, me sintonizar e perceber sozinho, claro, porque eu não estou aqui para ditar verdade para ninguém, né? O quanto é uma força de cura, de libertação, aí você se conecta com a energia xamânica e com a bendita força de Gaia também. Mais alguém? Deixa eu dar uma olhada no chat. Se alguém quiser perguntar.
Tem vários, Kátia. Eu posto bastante coisa no meu Instagram também. Depois eu posso indicar lá no grupo. Só destaque, por favor. Indicar lá no grupo também algum site que vocês possam acompanhar e se conectar mais. Eu já te sigo lá. Já te sigo. Ah, gratidão. Tem vários animais de poder que eu já trouxe lá também. Uhum. E como a gente sabe que tem um chamado? Tem algum movimento, tem alguma coisa para a gente saber que só de estar aqui já é um chamado? Só de estar aqui já é um chamado. Vocês acham? Ó, vocês estando aqui, gente, nós estivemos conectados na mesma tribo numas outras épocas. Ah, que lindo. Todos vocês que estão aqui já estivemos conectados. Ah, é hora do floral. Já estivemos conectados obrigado. Conectados em antigas tribos já. O fato de você ter vindo para essa aula já é o chamado. Já é o chamado. Ai, gratidão. E no momento que você sentir, vi que tem uma informação sobre um ritual xamã. Você sente um ímpeto assim teu. Nossa, como eu gostaria de participar. Sinto de ir, você sente algo no teu coracional, Uhum. né? É um chamado de mudança na vida. A Gabi falou aqui também, muito bem lembrado, um chamado de mudança na vida. Você pode estar conectado num momento de virar uma grande chave na tua vida. Uma grande chave, assim. Estou nesse momento. Uma grande chave. Você está nessa transição, normalmente é aí que a gente se conecta mesmo com a energia xamânica. Ritualística, Eu né? amo as suas aulas, estou amando. Gratidão. São tudo grandes curandeiros, grandes curandores, grandes xamãs que trabalharam juntos aí, tivemos todos juntos aí. Tem uma grande missão com as antigas tribos. Eu tenho particularmente no meu plano de alma. Não é à toa que eu estou trabalhando com essa energia já há alguns anos, né? Canalizei um curso inteiro de Reiki xamânico ancestral. Não existe esse curso em outro lugar. Eu trouxe a canalização, levei 8 anos estudando, fazendo as experiências, me curando com a energia para entender dela e depois os mentores mandaram. Agora você vai trabalhar com essa técnica aqui. 8 anos, né, de caminhada. Então, nem sei, eu ia falar uma outra coisa, eu falei isso aqui, esqueci. O que eu tava falando? Não conectei, mas... Enfim, então nós estávamos falando dos chamados, né? Então Sim. tem várias formas de você se conectar. Por isso que eu quis trazer nessa aula de hoje as várias vertentes que você pode ir. E que vai te trazendo um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro e vai somando. E aí, de repente, você vai despertando algo mais e despertando algo mais. Quando vê, você está você tá conectado num ritual xamã, você está indo para uma outra energia, você está unificando tudo. Né? Hoje eu trabalho com os galácticos, eu trabalho com os caboclos, com os pretos velhos, com os xamãs, eu trago toda essa energia, mas foi todo um processo. Pode fazer um curso de animais de poder, pode fazer um ritual só de animais de poder, um ritual xamã e experienciar isso, e sentir de fato essa verdadeira conexão. Posso fazer mais uma pergunta? Pode? Pois é. Segundo a Neta, eu tenho a mentora Jurema. Ih, oi. Jurema a Jurema, pai Seta Branca e o pai Pena Branca são os mentores mestres do curso de Reiki xamânico que eu dou. Jurema foi a primeira que veio. Sim, você falou a primeira aí. A Então tem Jurema uma foi conexão a primeira grande. que veio. Então tem uma conexão grande. Já começa com os mentores, né? Conduzindo a gente para um trabalho. O que eu estava dizendo é que eu tenho um trabalho de missão de alma, né? De reconectar a cura com essas antigas tribos. E todos vocês estão aí, agora estou eu intermediando esses trabalhos de cura para vocês despertar com essas forças, pelo menos num campo de consciência de alguma forma,
trazer essa energia de novo. Mas tragam essa conexão para vocês. Vocês vão perceber grandes processos de libertação interna. Estou muito grata. Gratidão a minha, querida. Gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se alguém quiser fazer, pode fazer aí. Aí, Helena, maravilha. Trabalhando com os arcturianos já também. Vi rosas caveiras e códigos luminosos. Maravilha. Essa noite eu tive com você, Matias e a Gabi, foi muito forte. Estávamos de volta numa fogueira, nós estávamos deitados na grama e uns sentados. Matias usava umas ervas limpando, muito forte. Mal tu sabe, Seria, que eu vou aí para fazer uma purificação de ervas, eu já tinha falado para a Gabi quando eu cheguei. Vocês passam. Gente, ó, no outro lado do véu, vocês não têm noção do quanto de trabalho xamã vocês já fizeram com a gente lá. Vocês já participaram. Seguinte, vocês estão lá. Eu puxo vocês, vamos tudo para ritual. Vocês sentam lá, tomam as medicinas de cura trazidas pelos xamãs, servida por mim também. A gente faz trabalho xamã do outro lado. Mas e trabalho forte, viu? E trabalho forte. Que às vezes até eu acordo de manhã e digo, meu Jesus do céu, como é que nós trabalhamos com isso aqui? Vocês fazem trabalho xamânico direto já do outro lado, gente. E quando temos um medo de um determinado animal, desde pequeno eu tenho medo de sapo. Tá. Às vezes a gente passou por alguns processos não legais em outras encarnações com alguns animais. Ou fomos enterrados vivos, por exemplo, com escorpiões, com serpentes, né, com aranhas, com formigas. Passamos algum trauma, né, com algum animal em alguma outra encarnação que pode estar sendo associado hoje na memória celular. Então, por exemplo, a gente fazer um trabalho com animais de poder nos cura também destes traumas de memória celular, desse momento antigo que a gente se conectou, né? Às vezes até de uma forma errada com o espírito dos animais, ou passamos por um processo traumático com os animais. A gente consegue promover uma cura a nível acástico e de memória celular, só se conectando também com a força da medicina de cura dos animais. Ah, isso aí. Olha só, muito bem. Gratidão. A Gabi está lembrando aqui. Às vezes também é o seguinte, ó. Eu tenho medo do animal X, tenho medo do sapo. Qual é a mensagem do arquétipo espiritual que o sapo traz? Que o meu inconsciente está com medo de olhar. Tem isso. Às vezes não é o animal físico, é o que aquele animal representa espiritualmente, qual o arquétipo dele que está sendo trabalhado no meu interno. Então, às vezes eu tenho medo do animal fisicamente, mas é medo de olhar para a sombra que está dentro de mim, que aquele animal está trazendo à tona, expressando na minha persona. Tá? Por isso é importante a gente, às vezes, conhecer... Às vezes não, eu acho importante conhecer sempre, né? As medicinas de cura dos animais. Kátia? Vou fazer essa pergunta. Exatamente isso. Eu tenho muito medo de rato. Você já respondeu. Já respondi. Ou das duas, uma, tá? Ou é o arquétipo que o animal representa, o animal de poder representa, ou é um trauma de memória celular antiga, né? De uma outra encarnação aí, tá? Pode ser as duas coisas. Para finalizar aqui, gente, vou deixar um convite para vocês, se assim sentirem no coração,
2024, eu estou abrindo a turma do ano de Reiki Xamânico Ancestral. Quem sentiu o chamado, as pré-inscrições já estão abertas. Só me pedir no privado que eu mando a apresentação do material para você entender. Formação é toda online, mas com muitas práticas. Muito conteúdo, quem já se formou aqui sabe que é puxado. Só a apostila tem mais de 300 páginas de conteúdo teórico. São 6 meses de curso e vai do iniciante até o mestrado do curso, tá? E em dezembro, primeira semana de dezembro, eu vou abrir uma nova turma do curso de Animais de Poder. Então, se alguém sentir, a gente falou bastante de animais aqui, sentir de abrir. Então, esse ano tem Animais de Poder, uma oportunidade de você já se conectar com essas medicinas de cura. E início do ano que vem, em fevereiro, final de fevereiro, inicia a turma de Reiki Xamânico de 2024. É a 5ª turma que eu formo. Vai ser linda demais. E no final do curso, a gente faz um encontro, né? Ou final do ano, com todas as turmas, e aí a gente faz um trabalho ritualístico xamânico de 3 dias. Uma imersão de cura vivencial, presencial, de um trabalho bem forte. Esse ano, final do ano, vai ter de novo. Para quem não participou e quem está se formando agora. Então já se prepare aí. Ano que vem tem mais, gente. Pessoal, muita gratidão. Vou deixar vocês descansar. 21h11. Vamos seguindo o nosso fluxo. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me trouxeram aqui. Quando eu venho trazer essa energia xamânica, meu coração acende demais, porque eu amo de paixão isso tudo. Fico à disposição. Vou deixar o grupo aberto lá. Se quiserem mandar perguntas sobre o xamanismo, mandem lá, podem me mandar. Se quiserem sugerir temas para a próxima aula, podem sugerir. Tá? Eu ainda vou definir o tema da próxima aula, mas compartilhem também alguma experiência aqui, vou amar fazer essas trocas com vocês. Muita gratidão, beijo no coração de vocês, uma maravilhosa semana e um arro grande aí para essa tribo maravilhosa antiga. Até mais! Lembrem de tomar água agora aí, tá? E hidratem bastante o corpo aí hoje de noite até amanhã. Energia movimentada aí. Arro, beijo, beijo, gente. Tá, né?